Há alguma semelhança, algum paralelismo entre a sua vida ao longo dos anos como diplomata e estes meses como eurodeputado, Sr. Embaixador António Tânger Correia? Eu não diria um paralelismo, eu diria uma complementaridade, ou seja, tem sido utilíssima a minha experiência de 40 e tal anos de diplomacia para trabalhar aqui no Parlamento Europeu. Integrei-me imediatamente a nível dos assuntos, porque esses já os conhecia. No fundo, o processo de raciocínio e o processo de conhecimento dos assuntos é exatamente o mesmo. Olá, viva Fontes Europeias na TSF às quintas-feiras, depois das 9h30 da manhã na rádio, também em tsf.pt e nas plataformas de podcast. Esta semana voltamos ao Parlamento Europeu. É a partir daqui que vou conversar com o embaixador António Tânger Correia. Mais de 4 décadas de serviço público como diplomata, começou a carreira em Pequim, passou por Toronto, Goa, Sarajevo, onde liderou a missão temporária no período de reconstrução, foi embaixador em Belgrado, Tel Aviv, Vilnius e Cairo. Podíamos continuar. Foi eleito em 2024 deputado ao Parlamento Europeu pelo Partido Chega, é membro da Comissão de Assuntos Externos e da Subcomissão de Segurança e Defesa, também integra a delegação para as relações com os Estados Unidos. Sr. Embaixador António Tânger Correia, qual o impacto geopolítico que antevê com o regresso de Donald Trump à Casa Branca na próxima segunda-feira? É muito grande porque a visão de Trump e da sua equipa é muito diferente da visão a que nos tinha habituado Biden e a sua equipa. Trump é mais assertivo, não gosta de conflitos, como se viu no primeiro mandato em que ele tinha menos poder do que agora, e isso eu considero isso um fator extremamente positivo. Ou seja, ser uma pessoa que é anticonflitual a nível internacional, mundial, eu acho que isso é fundamental para, de alguma forma, amainar os ânimos que neste momento estão bastante exaltados em vários pontos do globo. Corremos riscos sérios de deflagrações de conflitos em vários sítios, além daqueles que já existem, como no caso da Ucrânia e no caso do Médio Oriente, mas arriscamos-nos a ter outros no Sudoeste Asiático, em África. A outra parte que eu acho também que é importante, que é, de alguma forma, obrigar, digamos assim, entre aspas, a Europa a reencontrar-se, porque a Europa neste momento está num caminho descendente aflitivo, como aliás espelha o relatório Draghi. Já vamos a esse ponto, Sr. Embaixador. Tocou um aspecto curioso quando diz que Donald Trump não gosta de conflitos, mas quando ele fala da compra da Groenlândia, do Canadá, do controle do Canal do Panamá, não está a introduzir aqui um aspecto que contraria esse argumento do Sr. Embaixador? Não, para já a compra da Groenlândia pelos Estados Unidos é uma história muito antiga, já vem do século XIX. E é uma história que não começou, obviamente, com Donald Trump. Se nós formos ver, as pessoas ficam muito chocadas com comprar um território. Se formos ver, o Alasca foi comprado pelos americanos à Rússia, a Louisiana foi comprada pelos americanos à França, parte do Texas foi comprado aos mexicanos também pelos americanos e por aí fora podemos apontar uma série de casos desse tipo. A Groenlândia tem vivido uma situação neocolonial. Se for fazer um referendo amanhã, se eles querem continuar debaixo da dependência dinamarquesa ou se querem de facto juntar-se aos Estados Unidos, eu não tenho dúvidas qual vai ser o resultado desse referendo. Qual vai ser? Evidentemente juntar-se aos Estados Unidos. Isso porque, como sabe, a maior parte da população da Groenlândia são tribos de esquimós, de inuites, de vários, digamos, ramos dos chamados esquimós. E nesse sentido, como é que vê o posicionamento europeu, o posicionamento de alguns líderes europeus, nomeadamente Emmanuel Macron e também na Alemanha, de que a Groenlândia não deve ser cedida aos Estados Unidos, no território europeu não está à venda? Não, pois, mas quer dizer, se só formos ver bem, a maior parte desses países tem colónias, o único país que deixou de ter colónias foi Portugal, por força desses próprios países. Ora bem, o que é que isto quer dizer também? Quer dizer que face à evolução do clima, eu não estou a falar das alterações climáticas pela força do homem, estou a falar das alterações climáticas pela própria força da natureza, o Ártico está cada vez mais navegável. E o que se vê é uma cada vez maior influência chinesa no Atlântico Norte. E isso, em termos geoestratégicos, é extremamente perigoso quer para os Estados Unidos, quer para a Europa. Lamento que não se veja isso, porque já havia um sistema de contenção por parte dos Estados Unidos relativamente à Rússia, sempre houve, não é? Mesmo até antes da Guerra Fria. Depois esse sistema de contenção que se tornou uma rotina entre os dois.
Agora, a intrusão da China é extremamente perigosa para os interesses quer europeus, quer americanos. Isso e é bom que as pessoas tenham a noção de que a Groenlândia, em termos geoestratégicos, é cada vez mais importante. O que é que a Europa teria a ganhar se os Estados Unidos adquirissem a Groenlândia? A Europa teria a ganhar uma maior capacidade de controle de todo o Atlântico Norte, basicamente, e do que isso representa, quer do ponto de vista geopolítico, quer do ponto de vista económico, quer até do ponto de vista social, que a Europa teria a ganhar. Bem, isto estamos a falar no campo das hipóteses, mas também gostava de lhe dizer uma coisa: este tipo de atitudes de Donald Trump é um bocado como atirar o barro à parede para ver como é que cai. Não digo que por trás não haja uma intenção, pode até haver, mas pode não se concretizar, como por exemplo a história do Canadá é uma história, enfim, essa é claramente um atirar do barro à parede por parte de Donald Trump. Não me parece que num futuro próximo isso aconteça. Quanto ao canal do Panamá, nós temos aí um problema grave. Primeiro, a água do canal do Panamá está a diminuir, a tonelagem dos navios está a diminuir também, o que é grave, quer para a Europa, por onde vai a maior parte do trânsito, quer para os Estados Unidos e América do Sul, e por outro lado administrado pelos chineses. O que também do ponto de vista de segurança não representa, quanto a mim, um perigo cada vez maior. Faria sentido que os Estados Unidos tivessem algum controle sobre o canal do Panamá? Algum controle, sim, algum controle. Os Estados Unidos, ou os países limítrofes também, porque tem ali países amigos dos Estados Unidos, como a Costa Rica, o próprio Panamá, que reganhassem de alguma forma o controle do canal. Como, por exemplo, quem tem o controle do canal de Suez é o Egito. Mas o Egito é um parceiro reliable, como dizem os ingleses, e não tem incorrido em perigos ou de alguma forma na segurança quer da Europa, para onde se desloca o canal de Suez, quer para os Estados Unidos em termos globais. Outra questão que está na ordem do dia com a tomada de posse de Donald Trump é o apoio à Ucrânia. O Sr. Embaixador e o Partido Chega têm assumido uma posição que inclusivamente vai ao arrepio da posição do grupo político que integra aqui no Parlamento Europeu, do qual o Sr. Embaixador é vice-presidente, dos Patriotas da Europa. Esta semana Joe Biden desafiou Donald Trump a manter o apoio à Ucrânia, mas Trump não tem sido totalmente claro sobre isso. Na sua leitura, Sr. Embaixador, o que é que pode mudar a partir de segunda-feira, quando Donald Trump regressar à Casa Branca? Bom, eu penso que o conflito resultante da invasão da Ucrânia pela Rússia, penso que vai ser resolvido este ano, o mais tardar até o verão, de alguma forma ou de outra. Eu não sei o que é que está em cima da mesa exatamente, duvido que a estratégia russa seja uma anexação dos territórios de Donbass. A Crimeia é uma história diferente, mas o Donbass, mas a estratégia não passa também por deixar essas regiões na mão da Ucrânia. Portanto, não sei, mas aquilo que tudo indica seria a criação de uma zona, de alguma forma, tutelada pela comunidade internacional, que não Estados Unidos e que não Rússia. Portanto, aí a União Europeia teria uma palavra a dizer nesse caso. Achei muito estranho no outro dia, a semana passada, um discurso de Macron, presidente de França, que há cerca de 6 meses estava pronto a mandar soldados e militares para a Ucrânia e agora veio dizer que a Ucrânia tinha que ter a noção territorial que era exigida para acabar com a guerra. Isto traduzido da linguagem política para a linguagem comum é os ucranianos vão ter que ceder território para acabar com a guerra. Nós somos contra isso, nós Chega, e eu, achamos que não deve haver concessões territoriais e achamos que a paz deve ser feita de acordo com os interesses ucranianos, que são os interesses que foram lesados com esta guerra. Mas essa indiscrição, chamamos-lhe assim, do presidente francês, faz levantar as orelhas e perguntar-nos o que é que de facto se está a passar por baixo do pano. Acredita que do lado dos Estados Unidos pode também haver um posicionamento nesse sentido, de haver uma cedência de território por paz? Se pudesse haver esse posicionamento, teria que haver contrapartidas, e essas eu não sei quais são. Sei que o Trump é um homem de negócios, portanto, um bom negócio é sempre aquele negócio que é bom para ambas as partes, e ele sabe disso bem melhor do que eu, e portanto ele vai ter que dar contrapartidas. Eu essas contrapartidas não sei quais são.
se isso acontecer. O que me parece difícil que não aconteça, uma vez que as tropas russas estão instaladas no terreno e só saem quando os russos quiserem que elas saiam. Portanto, é uma situação um pouco difícil para obter uma solução de paz que não haja cedências. Admite que Donald Trump possa manter o apoio à Ucrânia? Qual seria Eu acho que sim. a posição Eu acho que sim. desejável? Acho que sim. Ele também já o disse, que queria manter o apoio à Ucrânia. Agora, ele também quer acabar com a guerra. Portanto, ele agora está perante uma dicotomia de como é que há de acabar a guerra, ao mesmo tempo que dá apoio à Ucrânia. Portanto, vamos ver realmente quais são as reais intenções de Trump. Sabemos que foi um general Kellogg que ele nomeou como seu representante para o conflito, digamos assim, para a Ucrânia, em vez de ser um diplomata, um político. Portanto, isso de alguma forma é sintomático das intenções dele. As autoridades na União Europeia, as autoridades que estão no poder, têm manifestado muito receio em relação à interferência estrangeira nos processos eleitorais na União Europeia. Do seu ponto de vista, Sr. Embaixador, há razões de preocupação na Europa relativamente a esse aspecto? O que se está a passar neste momento, e nomeadamente estamos a falar das pessoas que foram eleitas pela esquerda ou que estão na esquerda, que é assim, aqueles que forem eleitos em processos eleitorais e que forem bons para nós, o processo eleitoral é ótimo. Aqueles que forem eleitos que não são bons para nós, o processo eleitoral é mau. Ora, o caso paradigmático disto é a Roménia. Na Roménia, a interferência externa, se é que houve, e podemos até admitir que houve, mas foi mínima, porque se compararmos os números das redes sociais de apoio a Grigoriev, é mínimo relativamente ao resultado eleitoral que ele teve. Na Geórgia, talvez o caso já seja um pouco diferente, mas mesmo assim, os observadores não referiram esse facto como fundamental no resultado das eleições. Portanto, é preciso ver com algum cuidado estas afirmações e estas tomadas de posição, porque no fundo algumas delas são uma total e absoluta negação da democracia. Mas preocupa-o que haja um espaço de influência russa a crescer dentro de países que são membros da NATO, países que são membros da União Europeia? Vamos lá ver como é que essa influência se manifesta. A mim preocupa mais a influência russa e chinesa nos Balcãs, porque nos Balcãs, nomeadamente na Sérvia, República Srpska, de alguma forma Montenegro, essa influência tem vindo a crescer. Há 2 ou 3 dias foi inaugurada a televisão russa, RT News, na Sérvia. Isso não augura nada de positivo, mas a culpa também é um bocado nossa, porque eu lembro-me que desde a primeira vez que lá estive, em que deu uma dimensão europeia à Sérvia, até hoje praticamente nada foi feito pela União Europeia. É evidente que, ao horror do vácuo político, evidente que eles, quando nós não nos atravessamos, vêm os russos que se atravessam, vêm os chineses que se atravessam, e nós, obviamente, mais uma vez perdemos o comboio. Outra das questões relativamente à interferência estrangeira nos processos eleitorais tem sido levantada no Reino Unido e na Alemanha relativamente a Elon Musk. Há razões também de preocupação a este nível. O Sr. Embaixador foi um defensor do nome de Elon Musk para ser Prémio Sakharov. Prémio Sakharov, foi, sim senhor. O que é que eu acho? Acho que não há dinheiro no mundo que ganhe eleições. E o caso concreto é os Estados Unidos, em que Kamala Harris tinha 6 ou 7 vezes o dinheiro que Trump tinha. Nomeadamente Bill Gates e outros milionários apoiaram a Kamala Harris. E mesmo assim o Trump ganhou e ganhou folgadamente. Agora, o Elon Musk é uma pessoa que eu penso, eu não o conheço, devo dizer infelizmente, porque eu com certeza gostaria de o conhecer, mas é uma pessoa especial. Eu não sei se acompanha as redes sociais, o Twitter, naturalmente, de que ele é proprietário. Claro. A forma polarizada como ele expõe temas que são sensíveis na União Europeia, nomeadamente na Alemanha. E não estamos a assistir aqui a um processo de desestabilização de um espaço geográfico que tem estado estabilizado. Se me está a dizer que ele está a fazer uma política de sacudir os assuntos, está com certeza. A minha pergunta é se nós não merecemos que esses assuntos sejam sacudidos. Eu, nesse aspecto, e como ele combate a cultura woke e combate, enfim, coisas que nós também combatemos, tenho alguma simpatia por Elon Musk, obviamente. Foi por isso que achou que ele era merecedor do Prémio Sakharov, que é a mais alta distinção europeia em direitos humanos. Já não era a primeira vez que ele foi candidato, como sabe, já foi para aí a segunda vez ou terceira.
sim, nós defendemos que sim, até porque acho que quando uma pessoa que tem os interesses que ele tem e tem a vida que ele tem, se interessa até bem ou mal pela vida política e pela vida dos cidadãos, que é isso que é importante, acho que sim. Eu também abracei imediatamente, quando ele não foi eleito, abracei a causa da Venezuela, que já tinha abraçado. Aliás, eu fui, juntamente com os espanhóis do Vox, quem aqui no Parlamento Europeu iniciou o reconhecimento quer do presidente do Edmundo, quer da ativista venezuelana como personagens fundamentais na democratização da Venezuela. Assinámos as primeiras declarações e pusemos uma votação ao plenário que ganhámos, para grande tristeza dos partidos do outro lado do hemiciclo. Foi uma primeira vitória, digamos, da nova composição do Parlamento Europeu. Muito obrigado, Sr. Embaixador António Tanger Correia. Muito obrigado. Fontes Europeias regressa na próxima quinta-feira na TSF e nas plataformas de podcast da rádio e em tsf.pt. Até para a semana.